Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de eletrodutos. Então, uma vez que a gente definiu os pontos onde que estão locados já os nossos pontos de tomada, onde que estão os nossos pontos de iluminação, a gente precisa entender como que a gente vai fazer para fazer com que os condutores, né, os cabos, eles vão circular nessa instalação elétrica. Então, como que eu vou fazer para sair do meu quadro medidor, chegar no meu quadro de distribuição, sair do quadro de distribuição e chegar nos meus circuitos terminais, então nos pontos de tomada e nos pontos de iluminação. Então a gente vai fazer, para a gente fazer isso, a gente tem que entender os tipos de eletrodutos e como que a gente faz esse caminhamento dos eletrodutos, né? Como que a gente vai entender a locação dos eletrodutos na nossa instalação elétrica. Então, a gente vai discutir aí três principais tipos de eletrodutos, na verdade, vamos falar sobre os eletrodutos flexíveis e os rígidos, e depois vamos falar um pouquinho sobre as eletrocalhas e os leitos. Então, o que a gente tem como eletrodutos flexíveis? Então, dentre os eletrodutos flexíveis, a gente vai ter os eletrodutos corrugados. O eletroduto corrugado, que é o mais utilizado em instalações elétricas residenciais, que é o corrugado em PVC. Então, esse corrugado amarelinho ou laranjinha, que bastante gente aí já deve ter tido contato em instalações, né? Esse é o eletroduto corrugado em PVC. A gente tem aí o irmão mais forte dele, que seria o eletroduto corrugado em PEAD. Então, é um polietileno de alta densidade. Então, aí ele é um eletroduto corrugado, flexível, só que ele tem uma densidade muito maior. Então, ele amassa menos, né? Tem alguns aí que tem até uma pequena armação com algumas arames dentro para poder garantir com que ele não sofra amassamento. Então, quando você vai soltar esse eletroduto em laje e vai concretar depois, ou principalmente quando você vai fazer eletroduto embutido no solo, né? Então que você vai colocar terra em cima para não gerar amassamento, não ter problema de infiltração. Então, geralmente a gente pode utilizar esses eletrodutos corrugados aí em PAD. Então, são eletrodutos flexíveis de alta densidade. São, consequentemente, também um pouco mais caros do que o corrugado PVC normal. Além disso, dentro dos eletrodutos flexíveis, a gente tem os eletrodutos PVC liso. Então, são eletrodutos flexíveis, mas eles são lisos, né? Então, internamente ele é liso. O que você tem de vantagem e desvantagem entre o liso e o corrugado? O corrugado ele tem uma facilidade maior em curvas, né? Em curvas com ângulos menores, uma facilidade de manuseio muito melhor. Porém, ele também tem essa facilidade aí de amassar e ficar obstruído. O eletroduto liso, ele não tem uma facilidade tão grande aí de manipulação na parte prática, mas ele não diminui muito a sua seção quando você coloca concreto, né, ou você enterra ele não amassa tanto, né, então ele não perde tanto a sua seção nominal aí interna. Outra coisa que a gente verifica, né, esses eletrodutos aqui, né, como eu disse, o corrugado em alta densidade, ele geralmente vai ser utilizado em eletrodutos que são enterrados, ou vão poder ser utilizados aí em laje, né? Mas embutido em alvenaria, por exemplo, parede, não são tão utilizados. Geralmente em eletrodutos embutidos em alvenaria, né, embutidos em parede, o pessoal acaba utilizando o mais simples, que é o corrugado em PVC. Agora, quando a gente está falando de eletrodutos que vão ficar externos, né? Então, que não são eletrodutos embutidos, né? Então, a gente vai utilizar os eletrodutos rígidos. Então, dentre os eletrodutos rígidos, a gente tem os eletrodutos galvanizados e os eletrodutos em PVC. O eletroduto galvanizado, né? Basicamente, o eletroduto metalizado, ele é rosqueável, ele tem barras aí de 3 metros, né? Todos esses eletrodutos rígidos são geralmente vendidos em barras de 3 metros, e eles são feitos aí para a gente poder fazer instalações aparentes, né? Então, fazer instalações externas que não são embutidas na alvenaria. Então, temos tanto o galvanizado, que seria o metalizado, quando você tem ambientes mais agressivos, né? Ou que você quer deixar um acabamento diferente, você pode estar utilizando ele, ou, né, utilizando o eletroduto rígido em PVC, que vai ser, consequentemente, mais barato, né? Por conta do material, ele vai ser mais barato. Você pode utilizar o roscável
ou o soldável, também dependendo aí da questão da aplicação, da mão de obra, ser mais especializada com um tipo de eletroduto ou outro. Por fim, né, a gente pode verificar também que as nossas instalações elétricas, né, os cabeamentos, eles podem ser colocados em eletrocalhas ou em leitos, né? Então a gente tem as eletrocalhas perfuradas ou as lisas, né? E também temos os leitos. A diferença entre eles vai ser principalmente a área de ventilação, né? Então no leito você tem mais ventilação do que na eletrocalha perfurada, que por sua vez tem mais ventilação do que na eletrocalha lisa. Então, quando a gente utiliza os métodos de dimensionamento de condutores, né, isso aí vai acabar influenciando nos índices de temperatura e tudo mais. Então, a gente tem que determinar qual que é o tipo de instalação. Então, se ele é feito em eletroduto embutido em alvenaria, se ele é em eletroduto embutido se ele é eletroduto embutido em alvenaria, se ele é eletroduto externo, né, rígido, se ele é uma eletrocalha perfurada. Então, cada tipo de instalação, né, vai determinar para a gente ali um dimensionamento diferente. Por fim, né, como que a gente vai fazer essa representação dos eletrodutos na nossa planta? Então, a gente precisa seguir aí algumas diretrizes aí, né? Então, vamos verificar algumas condições que a gente utiliza para representar os eletrodutos. Então a gente parte com o eletroduto do quadro de distribuição, traçando seu caminho de forma a encurtar as distâncias entre os pontos de ligação. Então a gente sempre vai tentar fazer o caminho mais curto para ligar o quadro de distribuição ao seu circuito terminal, para evitar, né, que fiquem circuitos muito grandes, gerem bitolas maiores ou também ter um gasto de material desnecessário. Utiliza a simbologia gráfica para representar na planta residencial o caminhamento do eletroduto. Então a gente vai ter que representar esses caminhos dos eletrodutos na planta. Então isso depois vai ser utilizado para o eletricista na hora de executar, né? Então na hora de executar ele vai verificar tanto onde estão os pontos como foi prevista a colocação dos eletrodutos, né? Então qual ponto de tomada se liga com qual ponto de tomada se liga com uma caixa de passagem de iluminação no teto. Então, tudo isso aí, né, vai ser apresentado na nossa planta, então, através da simbologia gráfica. Fazer uma legenda para a simbologia. Então, se a gente está utilizando um eletroduto embutido no piso, é uma simbologia. Eletroduto em parede, outra simbologia. Embutido no teto, outra simbologia. Se a gente está utilizando uma eletrocalha, um leito, então tudo isso a gente tem que utilizar simbologias diferentes para que fique bem explícito o que está sendo previsto aí na nossa instalação. Também a gente precisa verificar, né, que a gente tem que ligar os interruptores e tomadas ao ponto de luz de cada cômodo, né? Então, tanto ligar os circuitos terminais, né, aos quadros de distribuição, ligar todos os interruptores aos pontos de iluminação, evitar o cruzamento de eletrodutos na laje, no piso ou na parede. Então, por que a gente tem que evitar o cruzamento dos eletrodutos? Porque isso na prática gera problemas. Então, se você tem lá, sei lá, 3, 4 eletrodutos se cruzando em cima da laje, na hora que você vai concretar a laje, você vai amassar, por exemplo, o eletroduto que está mais embaixo, né? Então, isso aí a gente tem que evitar por conta da parte de execução prática, né? Então, evitar o cruzamento de eletrodutos. Obviamente, a gente não vai conseguir evitar todos, né? Mas então, por isso que a gente tem que minimizar isso aí. Evitar muitas chegadas a uma única caixa de passagem. Então, geralmente, a gente tem caixas sextavadas ou octagonais, então, que ou admitem 6, 8 ou 4 entradas, né, de eletrodutos. Então, evitar que sejam muitas chegadas de uma única caixa de passagem. Então, se você tem várias tomadas num único ambiente, tentar passar os eletrodutos entre a parede, né, de um ponto de tomada a outro, e depois fazer uma única ligação para o ponto de iluminação. Não ter eletrodutos mais longos que 30 metros retilíneos sem caixas de passagem. Então, também se eu tenho um ponto de tomada, um ponto de iluminação que está muito longe do meu quadro de distribuição, né, mais do que 30 metros retilíneos, ou mais do que 15 metros com curvas de 90 graus, então é interessante a gente sempre colocar caixas de passagem.
Então, a gente coloca caixas de passagem em lugares estratégicos para que na hora prática, né, fique mais fácil de a gente conseguir manusear esses condutores e fazer com que eles cheguem a todos os seus circuitos terminais. Então, aqui podemos ver a nossa planta de exemplo, já com os pontos de iluminação, os pontos de tomada, né, de uso geral, tomadas de uso específico, os quadros locados, assim como já depois de ter feito a divisão dos circuitos, tendo representado aí cada tomada, cada ponto de iluminação, cada circuito correspondente, a gente vai fazer então o caminhamento dos eletrodutos, né? Então a gente tem que utilizar também uma simbologia apropriada para fazer esse caminhamento dos eletrodutos. Aqui foram utilizadas duas simbologias, né? Então eletroduto no teto e eletroduto no piso, sendo que esse eletroduto no teto, ele aqui a gente não está ainda determinando o material, né, nem fazendo o dimensionamento, essas vão ser etapas posteriores, mas como a gente já viu os tipos de eletrodutos, né, cabe ressaltar que aqui então esses eletrodutos estão sendo internos aqui, embutidos no teto, embutidos em laje aqui, né, eles vão ser eletrodutos do tipo corrugado de PVC. Então, aquele eletroduto mais simples. Agora, esses eletrodutos que estão então embutidos no piso, então enterrados aqui no solo, eles vão ser do tipo reforçado. Então, vão ser os eletrodutos PEAD, né, de polietileno de alta densidade. Então, o que a gente ainda pode verificar aqui dentro dessa instalação é que aqui a gente tem algumas ligações de eletrodutos feitas direta, né? Aqui sem angulação, sem arco. Aqui algumas outras ligações já em arco. Então, fazendo algumas curvas suaves para evitar, então, que eletrodutos se sobreponham e também que façam curvas muito acentuadas, então conectando todos os nossos pontos de iluminação, né? Também aqui conectando os pontos na área externa, né? As arandelas na parede, conectando elas pelo piso, né? Conectando junto aqui aos interruptores. Então também foram adicionados alguns interruptores. Então por hora marca os interruptores, né? Então, se, por exemplo, aqui no quarto a gente vai colocar dois interruptores, só marca os dois pontos de interruptores, depois a gente vai voltar verificando que tipo de interruptor que tem que ser aqui, né? Como que vai ser a ligação dele, mas agora para a gente poder fazer a parte de tubulação, então só precisa localizar onde que ele vai ficar. E aí aqui a gente tem a nossa legenda, né, representando tudo que foi utilizado, então ponto de iluminação, as arandelas, aqui também como que são os interruptores, as tomadas, alta, tomada média, tomada baixa, as tomadas de uso específicos, quadros e os eletrodutos. Então, esse aqui seria como é que fica a parte de, isso aqui seria como fica a parte de tubulação, né, de eletrodutos nessa nossa planta residencial.